Olá, sejam bem-vindos mais uma vez, eu sou Renato Rosa e começa agora aqui na CNT Multi o programa Viva Fazenda. Não saia daí que a gente já volta. Roda a vinheta. Em Fazenda Rio Grande, no meio de tantas construções e ruas movimentadas, existe uma senhora que já viu de tudo. E não estamos falando de uma pessoa, mas da famosa casa da Dona Mariquinha. Construída em 1906, a residência é praticamente a vovó da cidade. E se paredes falassem, ali sairiam milhões de histórias ricas do passado. E para falar a verdade, existem muitas. O patrimônio representa o tempo em que a vida era mais simples. As conversas aconteciam na varanda e as notícias corriam mais rápido pelo boca a boca do que qualquer rede social de hoje em dia. A importância da casa vai além da curiosidade histórica. E é com essa bela e nostálgica reportagem que vamos saber de cada detalhe dos costumes, da arquitetura e o jeito de viver no início do século passado. Joga a matéria no ar. A Casa da Mariquinha é considerada uma das casas mais antigas de Fazenda Rio Grande. Guarda parte importante da história do município. O espaço preserva memórias do período anterior à emancipação da cidade e se tornou um símbolo do patrimônio cultural fazendense. Hoje a Kelly me trouxe aqui num lugar que é histórico em Fazenda Rio Grande e muito especial, estamos em frente à Casa da Mariquinha. Kelly, me conte um pouco sobre essa história. Então, entre o final do século XIX e início do século XX, essa região começou a se estruturar, né, de uma forma cooperativa, colaborativa. E um exemplo disso é a Casa da Dona Mariquinha, que esse ano vai completar 120 anos. Então, começou muitas coisas que aconteceram aqui, o desenvolvimento dessa região começou com essa residência aqui. E quem foi a Mariquinha? Porque ela teve uma importância muito séria aqui para a história da cidade. Sim, ela colaborou muito, né? A família dela colaborou para o crescimento da nossa cidade, né? Então, essa casa foi construída em 1906 pelo avô dela, que é o Francisco Ferreira da Cruz, que inclusive leva o nome da avenida principal aqui do bairro, que é o Parque Industrial. Então, ele construiu essa casa e essa casa ela servia de referência, principalmente na parte de educação, onde foi uma das primeiras escolas que aconteceu aqui, né, nas proximidades. Então, ela é a mais nova, a filha mais nova, né? E o pai dela se chamava João. Então, todos nasceram aqui, os irmãos dela, né? O pai dela também. O avô dela, que é o Francisco Ferreira da Cruz, também nasceu aqui na região. A mãe dela era de Campo Largo, mas o pai dela era daqui. Então é uma família que sempre esteve presente e ajudou na construção da história de Fazenda Rio Grande. E aí, pessoal, estão gostando? Então não saiam daí porque a gente já volta. Bom, estamos de volta e, claro, vamos continuar com a matéria. Kelly, um fato muito curioso é que você contou que o seu Francisco trazia um professor aqui e todos os outros vizinhos vinham com os filhos para estudar, é isso mesmo? Exatamente. Então, quando tivemos a conversa, né, uma entrevista com a Dona Mariquinha, ela nos relatou que passou por aqui em média de 5 professores. Inclusive, ela relata o nome completo da professora dela, que como ela era a mais nova, né, dos irmãos, então ela lembrava até hoje o nome completo da professora. E o que acontecia? Como o governo não mandava professores aqui para essa região, inclusive
essa casa, né, mais uma curiosidade, né, reforçando que essa é uma casa que passou por 3 municípios sem sair do lugar. Pertenceu a São José dos Pinhais, pertenceu a Mandirituba e pertence à Fazenda Rio Grande, né? Então, nessas 3 comarcas, essa casa se estabeleceu sem sair do lugar. Então, o Estado não mandava professores para cá e o que fizeram? Todos os moradores da região, juntamente com o pai da dona Mariquinha João e o seu Francisco, fizeram um baixo-assinado para conseguir trazer professores para lecionar aqui. Então, eles iam de carroça buscar os professores em São José, eles passavam a semana toda aqui, então a casa da dona Mariquinha serviu também para eles, como pouso para eles, né? Então eles davam comida, casa, roupa lavada. E os professores ficavam aqui e todos os filhos dos vizinhos da região vinham e estudavam ali no sótão da casa. Kelly, é muito interessante que a casa ela está inteira. Mudou alguma coisa na estrutura? Mudou bem pouca coisa, ainda está se mantendo a estrutura original dela. O que mudou foi somente a parte da cozinha da casa, que eles fizeram de alvenaria, né, que é mais recente. Mas fora essa estrutura de alvenaria, o restante da casa ela permanece do mesmo jeito desde 1906. E qual que é a importância da Casa da Mariquinha para a memória, cultura e identidade também de Fazenda Rio Grande? É uma importância gigantesca, porque foi através dela que a gente começou todo esse trabalho, né, de pesquisa, porque a dona Mariquinha ela tinha muita história para contar, ela vivenciou muita coisa, ela nasceu aqui nesse lugar, então a nossa intenção sempre foi buscar a história da cidade através do olhar dos moradores, e foi isso que aconteceu aqui com a dona Mariquinha. Então, como ela vivenciou tudo isso, a casa que ela morava foi construída há muito tempo, se permaneceu da mesma forma, do mesmo jeito, no mesmo local. Então, esse trabalho de resgate, né, essa casa faz toda a diferença, porque é uma história não só de uma vida, mas sim de várias. E a construção de uma identidade, de um pertencimento, como eu já falei, que faz a gente se sentir pertencendo a esse lugar, fazendo parte dessa história. E claro que há sempre aquela brincadeira. Dizem que a casa de Dona Mariquinha já viu mais mudança do que muito morador antigo. Mas, ao contrário de nós, ela continua firme e de pé. Lembrando que uma cidade sem memória é como uma casa sem alicerce. E entre risadas e lembranças, a velha e querida casa segue sendo um patrimônio afetivo da cidade. Porque preservar a história não é apenas guardar o passado, é entender quem somos hoje. E nisso, Dona Mariquinha entende muito bem. Em Fazenda Rio Grande, a inclusão escolar vem ganhando cada vez mais espaços e cuidado. Um dos principais apoios nesse processo é o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado, o SEMAI-E, que atua junto com as escolas do município para garantir que estudantes com necessidades educacionais especiais tenham o suporte adequado para aprender e se desenvolver. O SEMAI-E funciona como uma ponte entre a escola, a família e os profissionais especializados. Quando o professor e a equipe pedagógica percebem que um aluno pode precisar de um olhar mais específico, seja por dificuldade de aprendizagem, questão no desenvolvimento, deficiência ou transtorno, a escola pode encaminhar o estudante para a avaliação. E quem nos conta tudo nessa matéria são as especialistas no assunto. E posso garantir que essas pessoas são anjos na terra. Roda a matéria. O SEMAI realiza um trabalho essencial na educação especial, com avaliações que ajudam a identificar as necessidades dos estudantes, orientar os encaminhamentos e garantir um atendimento mais adequado. A partir desse processo, a diretoria contribui para promover inclusão, desenvolvimento e mais equidade no ambiente escolar. E para saber um pouco mais, conversamos com a Magda.
Hoje estamos aqui no Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado com a psicopedagoga Magda. Magda, para começar, como funcionam as avaliações realizadas pela SEMAI voltadas à educação especial? As avaliações, elas são intituladas Avaliação Psicoeducacional, que é composta pela avaliação psicopedagógica e avaliação psicológica. Então, nós realizamos as avaliações dos estudantes da rede municipal, tanto as escolas quanto os CMEIs, que realizam o atendimento com as crianças da educação infantil, encaminham para nós um protocolo e, a partir desse protocolo, nós iniciamos o processo de avaliação. E qual que é o objetivo principal dessas avaliações e em que momento elas são indicadas para o estudante? O objetivo principal é nós traçarmos juntos, né, com a escola, estratégias que contribuam para que a criança supere as dificuldades apresentadas no momento, né? E a partir dessa avaliação, então a gente observa quais são os canais de aprendizagem daquela criança, quais são os instrumentos e serviços que podem contribuir para a melhora dessa dificuldade momentânea que ela apresenta, né? E como que a gente pode efetivamente, então, de uma maneira mais integral, assistir essa criança e subsidiar esse processo dela de inclusão na escola. E que tipos de necessidades educacionais podem ser identificadas a partir desse processo avaliativo? Então, as necessidades a gente indica, eu vou assim separar para ficar um pouquinho mais claro, né? A partir da avaliação psicopedagógica, a gente pode trazer traços indicativos dos transtornos funcionais específicos da aprendizagem, né? A partir da avaliação psicológica, os transtornos do neurodesenvolvimento também são verificados, assim como crianças que possam ter uma deficiência intelectual, o transtorno do espectro autista, é o público que é assistido, né, pela educação especial. Crianças que às vezes têm uns déficits na área visual, auditiva, né? Então são todos aspectos que a gente acaba observando durante o processo de avaliação e, claro, é um processo realizado ali com uma equipe multidisciplinar, a gente vai encaminhando ali para cada especialista da área para a gente poder estar fechando esse, digamos assim, esse diagnóstico, né? Então o nosso objetivo é mais, tanto a avaliação psicológica quanto a pedagógica, é realmente buscar os subsídios que auxiliem essa criança na escola. Então, muitas vezes a gente levanta os critérios e acaba contando com outros profissionais da saúde para realmente verificar e fechar esse diagnóstico, digamos assim. E quem são os profissionais envolvidos nessas avaliações e como ocorre o trabalho em equipe? Aqui no SEMAI a gente trabalha assim inicialmente com o psicólogo e psicopedagogo, né, e fono. E aí, dependendo de cada caso, a gente solicita daí via saúde, encaminha solicitando a avaliação do neuro, do pediatra, do psiquiatra. Aí depende de cada caso, mas é uma parceria assim, a educação e saúde para poder dar a continuidade e fechar esse processo. E aí, gente, estão gostando? Porque eu estou adorando. Mas é o seguinte, a gente já volta, não sai daí. Bom, eu estou ansioso para saber a continuação dessa matéria. Vamos juntos? Roda aí. Magda, e após a avaliação, quais são os encaminhamentos realizados para garantir o atendimento adequado ao aluno? Os encaminhamentos, eles partem desde a sugestão de atividades, né, que quando a gente finaliza esse processo é gerado um relatório onde a gente dá a ciência para a família, faz as orientações para a família e vai até a escola também para fazer o processo de devolutiva, que nós chamamos, né? E aí a gente faz ali a sugestão de atividades, de um trabalho mais direcionado com a criança, como a sugestão de inserção em algum serviço de atendimento. Esse serviço pode ser tanto a sala de recurso multifuncional que tem na escola, como o serviço aqui do SEMAI mesmo. E esse processo contribui para a inclusão e o desenvolvimento dos estudantes na rede de ensino. Como a família participa ou é orientada durante e após as avaliações? A família ela já participa desde o momento inicial na escola. A escola vai acompanhando a criança e vai sinalizando para a família como essa criança está, né? Ali nos mecanismos da escola, a escola já faz algumas intervenções, ou uma sala de apoio, um plano de acompanhamento pedagógico diferenciado, uma reestruturação dentro da sala para fazer um apoio para essa criança com dificuldade. Isso tudo cientizando a família. A família vai acompanhando todo esse processo. Quando
essas etapas são cumpridas na escola e mesmo assim a criança ainda apresenta certa dificuldade, essa família é chamada na escola novamente pela equipe pedagógica e diretiva, onde eles passam toda a orientação da importância, por que a criança está sendo encaminhada, quem são esses profissionais, qual é a relevância e objetivo desse processo na vida da criança. Então a família ela vai acompanhando todo esse processo desde o início, lá quando a escola está fazendo as primeiras intervenções. Quando ela chega no SEMAI, a gente só inicia o processo a partir do termo de autorização de ciência, né? Nós fazemos uma entrevista e aí é onde a gente coloca todo o contexto, como que vai ser esse processo, porque que é importante no final, o que vai gerar todo esse processo de acompanhamento da criança. E aí, a partir dessa ciência da família e consentimento, a gente inicia o processo. Então, e no final, a família é chamada novamente para que nós possamos fazer as orientações para a família, especificamente de como auxiliar o filho em casa e na busca por demais suportes, digamos assim. Qual a mensagem que você deixa para quem ainda não sabe como buscar ajuda no SEMAI? Olha, procure a escola do seu filho, né? Procure o CEMEI do seu filho inicialmente, né? Porque é a porta de entrada. Mas caso esteja passando por aqui, por perto, queira conhecer, porque às vezes é importante a família vir conhecer, procure o SEMAE, que é o nosso Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado, aqui na rua Castanheira, 596, no Eucaliptus. Procure pela nossa diretora Neucila, está sempre aqui. E qualquer um dos profissionais vai ter o maior prazer de receber, de orientar, de explicar o que é o centro, como que ele pode contribuir na vida do filho dessa família aí. Mais do que avaliar, o SEMAE tem como missão promover a inclusão de verdade. O foco não está nas limitações, mas nas possibilidades. E em Fazenda Rio Grande, o trabalho do SEMAE reforça a ideia que cada aluno aprende de um jeito e que a escola deve estar preparada para acolher todos eles. Pois é, o programa chegou ao fim, mas vale lembrar que estamos sempre aqui no CNT Multi. E é o seguinte, eu não assisti o programa na televisão, então quer assistir pela internet? É fácil, portal.redecnt.com ou então mais fácil ainda, baixar o aplicativo pelo seu celular, CNT Play, aí você vai assistir o Viva Fazenda rapidinho, tá? Eu sou Renato Rosa, esse é o Viva Fazenda e até o próximo programa.